Ei galera, a aula de hoje tem uma mistura de história com arte, quase de história da arte. Vamos lá? O tema de hoje é renascimento. E por esse slide que eu estou começando a aula, você já sacou, né, do que se trata. Você tem ao fundo o homem vitruviano, que certamente você já ouviu falar. Você tem o próprio rosto do autor do Homem Vitruviano, o senhor Leonardo da Vinci, está aparecendo aqui. Você tem a famosa Mona Lisa aqui ao fundo, a Pietà, os estudos do Da Vinci, da gestação de um bebê na barriga da sua mãe. É muito interessante esse tema, vem comigo. Eu quero começar discutindo o tema, o título desse assunto, né? Que é estudado tanto em história quanto em arte. Por que renascer? Por que renascimento? Esquece história, vamos para o dicionário. No dicionário, se você buscar essa palavra, o que você vai encontrar como resultado, como significado de renascer? Renascer sugere um movimento, acompanha comigo esse movimento, de nascer, depois morrer, e depois nascer de novo. Faz sentido? Quando eu nasço de novo, eu estou renascendo, certo? Então, se eu procurar no dicionário, o significado dessa palavra vai ser exatamente isso. Um novo nascimento, estou nascendo de novo, depois de já ter nascido uma primeira vez, morrido e agora volto à vida. O que exatamente, já que você está falando que é uma aula de história misturado com arte, o que exatamente então teria nascido, morrido e estaria nascendo de novo? A arte e os valores da Grécia Antiga, de Roma Antiga. Sim, acompanhe comigo mais uma vez e mais um esforço gráfico aqui para o seu entendimento. Na Idade Antiga, que é o período onde estão situadas essas duas civilizações, Grécia Antiga e Roma Antiga, a arte, né, praticada pelos gregos, pelos romanos, os valores de vida, a visão de mundo desse povo nasceu. Então, lá na Idade Antiga está o nascimento da arte dos valores greco-romanos. Óbvio isso, né? Na Idade Média, isso teria se perdido, isso teria morrido. Você se lembra de um apelido maldoso que já deram para a Idade Média? Já chamaram a Idade Média de Idade das Trevas, exatamente por conta de não se ver mais essa cultura artística, essa cultura florescente que se via no Império Romano ou nas cidades gregas, aquela valorização da filosofia, da ciência, aquela curiosidade normal dos gregos. Na Idade Média, a predominância cultural é da Igreja Católica. Então, os valores greco-romanos realmente ficam enfraquecidos e o catolicismo e o cristianismo acabam dominando. Por isso, considera-se então que nessa idade esses valores teriam morrido e são esses pintores, essa galera renascentista é que vai apelidar muito maldosamente a Idade Média de Idade das Trevas. Porque a arte greco-romana, os valores greco-romanos teriam morrido. Mas quando chega a vez deles, quando os renascentistas começam a fazer o seu movimento, né? Quando eles são a bola da vez, eles vão renascer, eles vão provocar o ressurgimento, a retomada dos valores greco-romanos. Então, se você entendeu essa parte, você já entendeu metade desse assunto. Renascimento é quase que literal. É um movimento de voltar lá na Idade Antiga, pulando a Idade Média, né, pulando essa morte, voltar lá na Idade Antiga para fazer isso tudo nascer de novo. Como definição, então, de renascimento, nós poderíamos resumir assim: trata-se de um movimento cultural. Veja bem, eu já estou escolhendo a palavra cultural para ampliar o alcance desse movimento, né? Eu poderia colocar movimento artístico,
mas eu estaria limitando esse movimento às artes, à pintura, à escultura. E ao final dessa videoaula você vai perceber que não se trata de um movimento restrito das artes. Por isso que eu estou escolhendo usar movimento cultural, né? Porque a cultura engloba outras coisas. A própria ciência está envolvida aí, a literatura, que é outro tipo de arte, a filosofia. Então eu prefiro trabalhar com movimento cultural para te mostrar que foi mais amplo os efeitos desse movimento, que começa com artistas pintores, mas só começa. Depois ele acaba tendo efeitos e consequências para além da pintura e da escultura, certo? Então é um movimento cultural de retomada dos valores greco-romanos, e esse movimento teria ocorrido na Europa Ocidental. Isso também é importante. Não se trata da Europa como um todo. A Europa Oriental vai ser pouco alcançada por esse movimento. É mais para o lado de cá, especialmente na Península Itálica. Também preciso chamar atenção para esse termo que eu estou usando. Eu não falei Itália, porque a Itália nesse contexto não existe. A Itália vai nascer muito mais para frente, depois do Brasil, inclusive. A Itália é um país jovem, mas o território onde está a Itália é chamado de Península Itálica, e foi nesse lugar onde também se situou Roma Antiga, nesse lugar chamado Península Itálica, que especialmente se desenvolveu o Renascimento. Então eu já te situei do lugar, né? Estamos na Península Itálica. Quando, Jeane? Entre os séculos 14 e 16. Também farei outra pausa. Século 14, se a gente traduzir esses séculos, o 14 e o 16, em números, para ficar mais fácil para você entender, para pegar rápido aí, o século 14 começa em 1301. E o século XVI vai terminar em 1600. Veja que nós temos um problema. 1300 é um ano que se situa na Idade Média, e enquanto 1600 já é um ano que cronologicamente ele estaria já na Idade Moderna. Então olha isso, presta atenção. Você poderia já estar com um nó na cabeça me perguntando: já, mas espera aí, então o Renascimento é um acontecimento medieval, ele faz parte da Idade Média, ou ele é um acontecimento moderno, ele faz parte da Idade Moderna? Eu prefiro situar o Renascimento aqui, ó. Preste atenção, acompanhe os meus slides. No meio, entre a Idade Média e a Idade Moderna. Porque conforme você viu na exatidão dos números, 1301, e eu já tenho o início do Renascimento ali no ano 300, que é até assim que é falado entre os estudiosos, eu já tenho um início de Renascimento, e 1300 ainda está na Idade Média, na Baixa Idade Média. Mas se eu considerar os artistas mais tardios, o próprio Da Vinci, o Da Vinci é um pouco mais tardio, aí ele já está na Idade Moderna. Então eu prefiro tratar o Renascimento como um movimento de transição. Ele está no meio das duas fases. Ele não pode ser limitado à Idade Média, embora ele tenha colaborado com a finalização da Idade Média, com o encerramento do sistema feudal que funcionou durante a Idade Média. Sim, ele colaborou com isso, mas ele não está limitado a esse período histórico. Eu preciso levar adiante. Eu preciso considerar que o Renascimento faz parte da Idade Moderna também. Por isso, movimento de transição. Eu sempre insisto nesse exemplo e vou insistir mais uma vez, porque ele funciona e ele é didático. Se eu estiver saindo da cor vermelha e indo para a cor amarela, no meio, na transição dessas duas cores, eu vou ter laranja. Então, o Renascimento não está nem na cor vermelha e nem na cor amarela, ele está no laranjado, no meio, na passagem, na transição, ok? Colaborando com o final da Idade Média e com o início dos tempos modernos. E por que
nós estamos aprofundando em tudo que já foi falado. Te situei no lugar, te situei no tempo, defini o nome, por que se chama Renascimento. E agora outra questão pode surgir. Por que exatamente na Península Itálica? Por que não poderia ter surgido na Península Ibérica, né? Por que não surgiu lá nos anglo-saxões, onde hoje é a Inglaterra? Por que justamente na Península Itálica? Existem razões e você pode ser questionado sobre isso numa questão de vestibular. Explique por que o Renascimento foi mais forte ou se desenvolveu mais na Península Itálica. Aqui estariam as razões. A própria localização da Península Itálica não é por acaso, né? Por que lá que o Renascimento vai florescer? Qual é a fonte de inspiração dos renascentistas? Não é exatamente a Grécia Antiga e Roma Antiga? E onde é que se situava Roma Antiga? Onde é que ficavam os templos das deusas romanas? Não era lá em Roma Antiga? E eles não estão lá até hoje, inclusive para visitação turística? Pois é lá, eles estão na fonte, eles podem beber da água fresca, porque eles estão vivendo, eles estão atuando onde foi Roma Antiga. O Império Romano se situava ali também, onde os pintores renascentistas estão fazendo as suas obras, certo? Segundo motivo, a Península Itálica, por se avançar por sobre o mar Mediterrâneo, tinha um desenvolvimento comercial acima das outras regiões europeias. É só você pensar, por exemplo, na cidade de Veneza, né? Uma cidade comercial, muitos navios mercantes chegavam ali na Península Itálica. E esse desenvolvimento comercial faz rolar uma grana. Essa grana, vou ligar o segundo ponto ao último, tá? O desenvolvimento comercial tem tudo a ver com o último, com o mecenato. O mecenato ou os mecenas são os burgueses. E quem são os burgueses, galera? Não são aquelas pessoas que passam a viver do comércio? E onde é que o comércio está bombando? Onde é que eu tenho navios chegando do Oriente o tempo todo, carregados de mercadoria para poder serem vendidas? Na Península Itálica. Então os burgueses estão ali endinheirados. E esses burgueses vão acabar sendo os mecenas dos pintores. Sabe o que é um mecena? Um patrocinador, alguém que vai bancar um pintor para que ele fique por conta da arte dele, mas ele vai sobreviver como? De que ele vai ganhar dinheiro? Até hoje em dia, em pleno século XXI, você deve saber que não é fácil a vida de um artista que vive apenas de arte. Nesse contexto não era diferente. É difícil viver só de arte. Eles precisam de patrocinadores e os burgueses serão esses patrocinadores. Assim como a própria igreja. Quando você olha o teto da Capela Sistina, aquela obra maravilhosa é uma obra renascentista. Quem teria bancado aquela obra, aquela maravilha de obra de arte? A igreja que compra tinta, que paga o sustento do pintor, né? Então, tanto a igreja quanto os burgueses seriam os financiadores, os patrocinadores dos renascentistas. E por fim, o Renascimento é um movimento basicamente urbano. Não se tem um renascimento florescendo na zona rural. Então veja bem, de 1300 em diante, eu já estou na Baixa Idade Média, eu já tenho um renascimento urbano, as cidades estão começando a se encher novamente. E é por isso que o Renascimento também está crescendo. O feudo não vai conhecer o Renascimento. A arte renascentista não vai chegar lá no feudo, certo? Então eu tenho um movimento basicamente de cidades. E eu tenho muitas cidades desenvolvidas na Península Itálica. Se você junta isso tudo, a localização, o Império Romano aconteceu, né? Se desenvolveu na Península Itálica, o comércio desenvolvido, as cidades desenvolvidas e a presença dos mecenas, dos patrocinadores, tudo isso unido explica por que o Renascimento é um evento italiano, entre aspas, porque não existe Itália. É um evento da Península Itálica.
Ok, seguindo. Agora sim eu te mostro por que o Renascimento não é um acontecimento limitado às artes plásticas. Eu vou te mostrar as áreas de alcance do Renascimento. Claro que o Renascimento começa pela ação de pintores e escultores. Claro que o Renascimento, não por acaso ele é estudado em cursos superiores de arte, né? Qualquer artista de respeito estudou o Renascimento, mas como historiador, e como isso aqui se trata de uma aula de história, eu preciso te mostrar os efeitos desse movimento que começa como um movimento artístico, iniciado e liderado por pintores e escultores, mas ele não se limita à pintura e à escultura. Claro que a arte vai ser o carro-chefe e eu começo por ela. Olha os nomes dos pintores e dos escultores que a gente pode citar, são só exemplos, tá? A lista é grande, não vamos nos deter a falar somente disso. O Da Vinci encabeça essa lista, né? O próprio Da Vinci é considerado o espírito do Renascimento, ele é o principal símbolo do Renascimento, mas o famoso Michelangelo também é considerado um artista renascentista, Rafael Sanzio e mais um tanto de outros pintores e escultores que vão fazer parte desse movimento. E o que, Jeane, na prática deles como pintores, o que eles estão buscando lá na Grécia e lá na Roma Antiga? Que impacto esse movimento, essas ideias novas do Renascimento estão causando na prática dos caras, na vida real mesmo, na pintura? Veja bem, a noção de equilíbrio do Renascimento, equilíbrio de forma mesmo, de tamanhos, proporção, assimetria, isso tudo é novidade. Quando a gente compara as artes medievais com as artes renascentistas, isso fica muito nítido. Numa comparação didática, você percebe nitidamente qual obra é renascentista e qual obra não é. A noção de terceira dimensão, de perspectiva, os medievais acabavam se limitando a desenhar, né, a fazer suas pinturas com duas dimensões, altura e largura, se esquecendo da profundidade. E aí você tem desenhos chapados. Sabe desenho infantil, parecendo desenho de criança? Era bem isso. Na Idade Média você tem muito isso. Eu trouxe essa imagem para você comparar. A imagem da esquerda é uma imagem medieval. Olha que desenho infantil, chapado. Olha o nariz da Maria, né? Da mãe de Jesus. Olha a proporção da cabeça do menino Jesus com a perna, o joelho do menino Jesus. É muito desproporcional. Não tem proporção, não tem equilíbrio de tamanho, né? E não tem a terceira dimensão, observe. É chapado, eu não consigo imaginar a cabeça de Maria indo para trás, porque eles só retratam essas duas dimensões, a altura e a largura, eles não falam da profundidade, certo? No desenho do lado direito, você vê o famoso homem vitruviano do gênio Da Vinci. E aí você percebe a simetria, o equilíbrio. Olha a terceira dimensão aparecendo, olha o braço desse homem, os músculos, olha o peitoral desse homem, tá muito mais próximo da realidade. Nitidamente, gente, a arte renascentista avança. Aí você pode pensar assim, e foram os renascentistas que inventaram isso, Jeane? Não foram. Quando você volta lá na Grécia Antiga, em Roma Antiga, se você parar para observar as próprias esculturas dos romanos, você pira. Os caras já pintavam e faziam esculturas melhores que os medievais. Por isso os renascentistas estão indo lá beber da água deles, né? Não são os renascentistas que estão trazendo essa novidade, não. Eles estão fazendo retornar o que já era praticado lá na Idade Antiga. Só para mais um exemplo, veja mais essas duas imagens. Em cima você tem uma imagem medieval, não precisa nem falar, né, galera? Fala sério, dá para ver qual que é medieval e qual que é renascentista. A medieval é essa de cima, chapado, né? A de baixo já é uma renascentista,
o famoso quadro da criação, né, a pintura da criação, o homem sendo criado por Deus. Novamente insisto nos músculos, no nariz, na coxa, né, na barriga, no peitoral, muito bem pintado, com terceira dimensão, com equilíbrio, com simetria, coisa que você não vê nesse de cima. Mais uma diferença de obras medievais com obras renascentistas. O tema da pintura. Quando você busca artes medievais, é muito comum você encontrar sempre temas religiosos. Volta aqui comigo. Nesse aqui, qual é o tema dessa pintura? Maria e o menino Jesus. Do lado de cá, qual que é o tema dessa pintura? Olha a aura em volta desse homem. É um santo, talvez é o próprio Jesus. Aqui embaixo você até tem um tema religioso, a criação. Deus representado como homem, né? Cria como um homem normal até, barbudo, cabelo branco, rodeado por anjos, criando o homem. Do lado de cá você não tem um tema religioso. Da Vinci está criando um ser humano normal. Ele não está pintando um anjo. Ele não está pintando Jesus. Ele está pintando um ser humano mortal, como qualquer um de nós. Isso também é uma diferença. Os renascentistas se sentem livres para pintar o que eles quisessem. Os renascentistas pintam a natureza, o céu, a terra, uma planta, o ser humano e outra coisa nu. Você viu isso? Quando é que na Idade Média você veria um homem com as suas vergonhas expostas, com o seu órgão sexual desenhado, sem um paninho por cima, sem nenhuma tarja por cima? Isso era inaceitável em tempos de Idade Média. A igreja censuraria uma imagem dessa aqui. No entanto, os renascentistas se sentem livres. Eles não querem essa mistura de arte, de cultura com a Igreja Católica. Eles não querem essa interferência, esse intrometimento da igreja, né? Então veja aqui, gente, olha que absurdo. Deus sendo retratado como um homem, ainda mostrando a coxa. O homem que está sendo criado com o órgão sexual exposto. Isso em tempos de Idade Média não havia, não existia. E o Renascimento é livre para isso. Seguindo, outra área alcançada, cujos reflexos do Renascimento, né, alcançaram, foi a literatura. Você tem como exemplo Cervantes e seus escritos, o próprio Shakespeare também, dando destaque ao homem. Eu não vou ficar escrevendo sobre céu, inferno, o anjo, Deus, Maria, José, não. Eu vou escrever sobre o amor de um homem e de uma mulher, Romeu e Julieta de Shakespeare, né? Eu vou escrever sobre as tretas de um cavaleiro com o seu senhor. Eu vou fazer críticas à sociedade feudal, que foi o que o Cervantes fez. Percebam, o foco na literatura renascentista deixa de ser a Bíblia, deixa de ser o céu, o inferno, o fim do mundo, anjos. Não! Eu vou falar de coisas normais, eu vou falar desse mundo que eu vivo, dos seres humanos, das paixões humanas. E isso também não era normal em tempos medievais. Outra área alcançada pelo Renascimento, a própria filosofia. Aí vamos lembrar, a filosofia nasce na Grécia. Lá na Grécia eles já discutiam tudo. Eles discutem o sol, a lua, o movimento da terra, por que é assim, por que não é assim, política. Isso é normal de Grécia, normal. O Renascimento está recuperando esse interesse, né? Porque sobre o que versava a filosofia medieval? Você deve estudar isso em filosofia. O que a filosofia medieval estuda? Deus, Bíblia de novo, mais um pouquinho de Bíblia, né? A fé explica tudo, certo? Em tempos medievais, se você é pobre é porque Deus quer, se cai alguma coisa no chão é porque Deus quis, se o sol escurece, aparece a lua é porque Deus fez assim. Tudo é Deus, tudo é a fé que explica. Os renascentistas não vão se contentar com as explicações da fé. Eles vão se interessar pela ciência e por uma filosofia investigativa, mais que isso, por uma conciliação entre fé
e razão. Veja bem, em tempos medievais, em tempos em que a Igreja Católica controla a cultura, a fé explica tudo e não combina com razão. Quando o Renascimento chega e os representantes do Renascimento dentro da filosofia, quando eles começam a produzir suas obras filosóficas, a defesa dos caras é que fé combina com razão, sim. Essa vai ser a postura do São Tomás de Aquino, essa vai ser a postura do próprio Santo Agostinho, que estão ali no final da Idade Média, mas estão com uma vibe renascentista. Eles estão sentindo os respingos renascentistas no seu pensamento. Alguns filósofos influenciados pelo Renascimento vão fazer críticas à igreja, como é o próprio caso do Erasmo de Roterdã. Ele começa a criticar as vaidades que ele vê dentro da Igreja Católica, a ganância por dinheiro, por poder que ele está vendo acontecer dentro da igreja. Então veja, ele está tendo coragem de peitar a Igreja Católica. Erasmo de Roterdã faz isso, e não por acaso ele está entre os filósofos influenciados pelo Renascimento. O próprio René Descartes, o que você conhece do René Descartes? Pelo menos a frase mais famosa dele você se lembra. Penso, logo existo. A igreja não concordava com isso. Mas o Descartes, influenciado pelo Renascimento, vai dizer que eu preciso pensar, eu preciso usar esse cérebro que até o próprio Criador me deu. Isso é importante, galera. Deixa eu já fazer um parêntese aqui. Não é que Renascimento negue, não há negação da existência de um Deus. Não há negação da existência de um Criador. Pelo contrário, esse Criador existe. Só que a gente não tem que ficar olhando para ele o tempo inteiro, a gente não tem que ficar atribuindo a ele todas as coisas. Não, nós podemos usar o cérebro que o próprio Criador nos deu. Sabe o que eu estou te falando? Que renascimento não é igual a ateísmo. Os renascentistas não são ateus, eles não negam Deus. Eles negam a constante interferência da religião na sua obra, na sua arte, na cultura, ok? Então veja, o René Descartes, ele é um teísta. Ele acredita que Deus existe. No entanto, Deus existe, mas não interfere o tempo inteiro. E Deus existe, e esse mesmo Deus me deu um cérebro, e eu vou usar esse cérebro, por isso penso, logo existo. E por fim, até mesmo a ciência sentiu os efeitos desse movimento que começa com pintores e escultores. Cientistas que mais adiante serão chamados de físicos. Sim, esses caras, a física ainda não está montada como a gente tem hoje, né? Ela não está organizada, estruturada. Mas esses caras podem ser considerados os precursores dessa física ou até dessa matemática que hoje tem tanto valor para a gente. Então, a ciência vai sentir sim as consequências desse pensamento que volta lá nos valores greco-romanos. O Nicolau Copérnico, o Galileu Galilei, galera, exatamente, Galileu Galilei é um renascentista, um cientista influenciado por esse movimento que começa com os pintores. O Giordano Bruno também está nessa lista aí de cientistas, e todos eles vão praticar, vão botar em prática dentro da ciência os efeitos do Renascimento. Como, Jeane? Veja bem, em tempos medievais eu tenho uma ciência controlada pela Igreja Católica, ok? Eu tenho todas as explicações dadas por padres. As primeiras universidades, quem é professor lá nas primeiras universidades? Padres. E esses padres e essa estrutura educacional e científica da Igreja Católica acaba desenvolvendo uma teoria chamada de geocentrismo. Na verdade, eles dão continuidade ao que os gregos já defendiam. Nisso a igreja não mudou, não alterou, não acrescentou. Os gregos já diziam que a Terra estava no centro e em volta da Terra girava o Sol.
E o pior, galera, é que se você observar, né, você parar lá no jardim da sua casa e olhar, não é o sol que mexe? Então, possivelmente, foi através dessa observação inocente que os gregos e os medievais, apoiados pela igreja, acabaram defendendo que a terra está parada, o sol é que se move. No entanto, os renascentistas, né, influenciados por essa história de vamos pensar como os gregos pensavam, vamos ser curiosos como os gregos eram. Esses caras curiosos, botando a mão na massa, desenvolvendo a ciência, acabam inventando o tal do heliocentrismo, que é a teoria que combate o geocentrismo. O heliocentrismo propõe que o Sol está no centro e em torno dele não só a Terra, mas todos os outros países é ótimo, né? Planetas do sistema solar giram em torno dele, certo? Então veja, o heliocentrismo formulado por Galileu, né? Defendido por Nicolau, defendido por Giordano Bruno. O heliocentrismo acaba peitando o que a igreja defendia. O heliocentrismo combate o geocentrismo. Isso é uma desobediência para a igreja. Efeitos do Renascimento. Efeitos da curiosidade renascentista, da vontade de estudar, né? Por causa desse heliocentrismo, eu vou para frente, daqui a pouco eu volto nesse slide. Por causa desse heliocentrismo, Galileu quase foi morto. Só não foi morto porque voltou atrás. Leia comigo esse trecho da condenação do Galileu. Em 22 de junho de 1633, saiu a sentença de Galileu Galilei. Ele foi considerado culpado por crimes abomináveis. A pena seria cumprida nas masmorras do Santo Ofício. Galileu vestiu uma túnica branca, se ajoelhou e fez uma jura de que sempre acreditaria nos ensinamentos da igreja. Abandonaria. É aqui o segredo. Galileu só não morreu por defender o heliocentrismo, porque ele jurou que ele iria abandonar a ideia do movimento da Terra ao redor do Sol e jamais diria tais coisas novamente. Histórias nunca confirmadas dizem que quando Galileu se levantou, ele teria murmurado baixinho. Escuta isso que é massa. Ele jurou na frente do Papa, da igreja: desculpa, eu errei, eu vou voltar atrás, essa ideia minha tá errada mesmo. Mas espera aí, quando ele se ajoelha, ele teria murmurado baixinho, baixinho. No entanto, ela se move. Traduzindo aqui no miúdo, nosso dia a dia aqui. Eu tô certo. Eu só tô falando que não é bem assim pra vocês não me matar. Mas no fundo, eu sei que eu tô certo. A Terra realmente se move ao redor do Sol. Para não morrer, ele voltou atrás em todas as suas pesquisas. E aí, sobre essas pesquisas do Galileu, eu preciso te contar outro detalhe que também é uma característica do Renascimento: o empirismo. O empirismo é quando você privilegia como método de pesquisa não a teoria, mas a prática. Quando você parte para a prática mesmo, bota a mão na massa para poder desenvolver alguma teoria. Então, veja bem, qual era o método científico usado pela Igreja Católica para falar sobre o geocentrismo? Deus fez assim, é a palavra. Eu costumo dizer que as humanas dominavam na Idade Média, porque a palavra que governava, a palavra que tinha vez, né? Então, filósofos na época da Idade Média bombavam. Os historiadores na época da Idade Média eram de muito status. Com o Renascimento, e eu tô brincando, mas existe um fundo histórico real mesmo, galera, sem forçação de barra. É o Renascimento que dá moral para as exatas. É a partir do Renascimento que você vê o número tomar o lugar da palavra, que você vê a prática tomar o lugar da teoria. O empirismo
Foi o método que o Galileu usou quando ele começa a observar o movimento do Sol, quando ele começa a se debruçar em cima disso na prática e que depois vai virar física, você sabe disso? Como é que Newton desenvolve a sua teoria da gravidade? A partir de uma experiência prática, não foi lendo a Bíblia, não foi falando que Deus fez isso porque Deus quis, não. Newton desenvolve a sua teoria a partir da maçã, não é assim que dizem? Não é confirmado, mas é essa história que dizem, cai algo na cabeça dele e fala, peraí, por que cai e não sobe? E a partir de uma experiência prática e não mais teórica, o Renascimento faz a ciência crescer e faz o heliocentrismo surgir, certo? Daqui a pouco no final eu vou juntar todas essas características de Renascimento, né? Eu vou listar essas características, o empirismo vai estar lá. A gente volta de novo nesse ponto, o heliocentrismo também vai estar lá. Então veja aqui nesse slide agora, quando estão todas as áreas de alcance, perceba que o Renascimento só começa na arte, mas ele acaba influenciando outras áreas, a literatura, a filosofia, a ciência, né? Essa retomada, esse olhar para trás, lá a Grécia Antiga, Roma Antiga, e como é que eles viam o mundo, e a curiosidade que eles tinham por saber mais, não fica só na arte, acaba indo para outras áreas. Aqui está a lista que eu prometi. Nós já estamos caminhando para o fim, e com essa lista você percebe o quadro geral de Renascimento, né? Desse movimento iniciado por pintores e escultores que acabou transformando o mundo depois dele. Depois do Renascimento, o mundo não mais foi o mesmo. Começa com pintura, começa nas cidades, mas depois ele vai se alastrar e vai transformar a cultura para sempre. O classicismo, veja os ismos, eu gosto de chamar essa lista de a lista dos ismos do Renascimento. Tudo termina com ismo, né? Classicismo, antropocentrismo, laicismo, racionalismo, empirismo, individualismo, naturalismo, hedonismo e heliocentrismo. Vamos um por um, fazendo um comentário rápido de um por um? Classicismo é o mais básico do básico do básico. Renascimento, por definição, não é o retorno à antiguidade clássica, não é o lembrar o que pensavam e o que faziam os gregos e romanos? Pois é, estou valorizando a antiguidade clássica. Lembrem-se da antiguidade clássica ocidental, que engloba Grécia e Roma, porque dentro de antiguidade eu tenho antiguidade oriental, persas, hebreus, egípcios, esses não, viu? Não tem ninguém lá no meio dos persas de novo, lembrar deles não. Aqui a retomada é de Grécia e Roma. Segundo ismo, antropocentrismo, que é o homem, antropo significa homem, centrismo, centro, é o homem no centro. Centro de quê, Jeane? No centro do universo, no centro das atenções, no centro de qualquer criação, não mais Deus. Sabe o que esse antropocentrismo significa? A inversão do valor do teocentrismo da Idade Média. Você se lembra que na Idade Média tudo é Deus, é para Deus, é de Deus, tudo é Deus, tudo é Deus, é Deus no centro. O Renascimento troca isso, agora é o homem no centro, as capacidades humanas no centro. De novo, o antropocentrismo combina com isso aqui, ó, com o laicismo. Laicismo não é igual a ateísmo, cuidado que isso pode ser um pega. Laicismo é a não interferência da religião em qualquer outra área, na cultura, na política, na economia, isso é laicismo. Então vamos juntar antropocentrismo com laicismo? É o homem no centro, mas o homem que foi criado por Deus. Eu não estou negando que Deus existe. Eu só acho que esse Deus não tem que ficar interferindo em tudo. Eu só acho que essa igreja não tem que ficar interferindo em tudo. Eu sou criatura e como criatura eu também tenho criatividade, eu também posso inventar coisas. Esse é o foco. E é por isso
que existem os cientistas e os literatos e os filósofos que estão dentro do Renascimento. Porque já que é o homem e as suas capacidades no centro, eles vão botar o cérebro para funcionar. As suas capacidades serão exploradas, ok? É nesse sentido do homem no centro. As capacidades humanas exploradas ao máximo. Também combina com esse quarto tópico aqui, com essa quarta característica, o racionalismo, a valorização da razão do cérebro e não da fé. Eu vou passar a explicar o mundo. Por que cai uma maçã? Por que existe dia e noite? Por que o sol anda? Todos os porquês agora eu não vou explicar a partir da fé, porque Deus quer, porque Deus fez assim. Não, eu vou estudar. Eu vou apelar para a razão, para eu poder explicar. Eu estou valorizando essa razão, que combina com o empirismo. De novo o empirismo aqui. A valorização da experiência prática. Eu vou chegar às respostas que eu tanto quero através da experiência prática. Isso é o empirismo. É por isso que eu digo que as exatas nascem e começam a bombar aqui. Existe experiência prática em história, em filosofia? Tem como eu trazer uma experiência e te provar que Cristóvão Colombo chegou na América em 1492? Não existe. Agora, física, ela te prova que a lei da gravidade existe soltando um negócio na sua frente e cai no chão. A química, se ela te falar que o negócio vai explodir, que vai sair fumaça, traz na sua frente, faz a mistura, a equação química e o negócio acontece diante dos seus olhos. Repare então, é a experiência assumindo o lugar da oratória, o empirismo tomando o lugar das explicações teóricas. Por isso que a filosofia vai desmoronar, vai perder espaço. Por isso que as humanas hoje em dia estão lá embaixo. A matemática, a física e a química vão começar a bombar a partir do Renascimento. O individualismo, que seria nada mais que o indivíduo acima do coletivo. Vamos lembrar da Idade Média de novo? Quando aconteceu a peste negra, você se lembra que a explicação era que, por causa do pecado de uma pessoa, todos estavam morrendo, ou muitos estavam morrendo? Na Idade Média, a consciência coletiva era maior do que a consciência individual. Todo mundo pensava no todo. Aqui no Renascimento é que começa essa história que hoje nós vivemos. Hoje, século XXI, nós ainda temos muita raiz do Renascimento. Nós ainda vivemos coisas que os renascentistas começaram, o próprio individualismo. Hoje não é assim? A vida é sua, você faz o que você quiser? Cada um por si, Deus por todos? Se você errar, problema seu. Se eu estiver fazendo uma coisa errada, problema seu? Ou é o contrário, né? A frase que a gente usa, na verdade, é assim: se eu estiver fazendo alguma coisa errada, o problema é meu, você não tem nada com isso. Quando é que começou isso? Com o Renascimento. A consciência individual passa a se sobressair sobre a consciência coletiva. Dane-se o outro, dane-se todo mundo, eu estou preocupado comigo e com as minhas capacidades e necessidades. Naturalismo, a valorização da natureza. Pera que eu preciso te explicar. Não é que o povo agora vai ficar olhando para uma arvorezinha, para um riozinho, ai que lindo, que fofo. Não exatamente isso. Mas eu passo a prestar mais atenção e me interessar em estudar a natureza, né? A botânica, o próprio Da Vinci era um botânico. O cara começa a querer estudar planta, querer estudar bicho, querer estudar o bebê dentro da barriga da mãe, né? Eles começam a se interessar por esses processos naturais. Esquece o metafísico. O que é o metafísico? Deus, inferno, essas coisas, né? Que a gente não vê. Esquece isso um pouco, que a Idade Média preocupava só com isso. Agora eles estão preocupados com as coisas reais, naturais, concretas, que eu posso pegar. Por isso que as ciências exatas, a gente não costuma chamar de ciências naturais. A física, a biologia, né, não são chamadas de ciências naturais. É isso, eles vão passar a investigar o universo, a ordem das coisas que existem aqui e não nesse outro mundo que a igreja falava. Penúltima característica renascentista para a gente finalizar essa aula.
O hedonismo. O que é hedonismo? A valorização dos prazeres carnais ou dos prazeres materiais que a igreja tanto criticava. Para a igreja católica, você tinha que controlar as suas vontades carnais. Vamos dar um exemplo básico aqui? O sexo não poderia ser feito para prazer, né? Só para procriação. O Renascimento vai dizer que não. Eu posso tomar uma cervejinha, eu posso dar uma namoradinha porque é gostoso. Posso. O hedonismo é quando eu estou sendo liberado, autorizado, sei lá, a viver esses prazeres carnais, materiais, que a igreja antes tinha um problema, né? Meio que proibia isso. Renascimento é mais liberal. E por fim, o heliocentrismo, né? Que aqui entra nos ismos, né? É uma característica, mas na verdade é uma teoria isso aqui, né? De que o Sol está no centro e não a Terra. De que a Terra gira em torno do Sol e não o contrário. Uma coisa tão básica para nós hoje. Menino de 5 anos está aprendendo isso na escola, né? Já está sabendo disso. Mas nessa época aqui era tão polêmico, era tão inovador, era tão além essa ideia que muitos morreram. O Galileu não morreu porque ele voltou atrás, mas muitos morreram por defender o heliocentrismo. Finalizo com o personagem principal, considerado o renascentista símbolo, Leonardo da Vinci. Olha o currículo do cara, galera. Cientista, matemático, engenheiro, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta, músico. O cara tinha projeto de avião, o cara estudava o bebê dentro da barriga da mulher, enfim. Por que ele simboliza o Renascimento, Jeane? Por causa dessa curiosidade científica que ele tem, de querer estudar tudo, de querer saber a razão de tudo, de não estar focado só em Deus e nas coisas metafísicas, né? Mas de querer entender tudo ao redor dele. Veja as palavras desses dois historiadores. Ele era o cara típico renascentista, um gênio, metido com alquimia, química, né? E medicina primitiva. Era um tremendo pintor também, que desenvolveu técnicas revolucionárias. Ele é o próprio espírito do Renascimento, o maior símbolo, o cara que queria estudar tudo. Isso é um Renascimento. E isso não te lembra os filósofos atenienses? Eles também não queriam conversar de tudo? Eles também não queriam ter escravos para ficar lá na fazenda deles, para eles irem para a ágora conversar sobre tudo, conversar sobre política, mas conversar sobre... Isso não é filosofia? Filosofia não é amor ao conhecimento? O que o Da Vinci é, cara? Um amante do saber, um amante de fazer, de conhecer coisas diferentes, certo? Finalizo com ele. Se você chegou até aqui comigo, muito obrigada. Espero que tenha ficado claro para você. Renascimento é massa demais, mudou o mundo e até hoje nós ainda vivemos coisas que nós herdamos desses renascentistas. Até a próxima aula.